Olá, hoje a gente vai mergulhar nos textos sobre uma obra que, olha, causa bastante discussão. É Democracia, o Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe, de 2001. É uma análise que questiona, assim, de frente, a legitimidade da democracia moderna. A nossa ideia aqui é desvendar os argumentos principais do Hoppe. Ele não só critica a democracia, Comparando com a monarquia de um jeito bem negativo para a democracia. mas ele também propõe uma coisa bem radical: uma sociedade sem Estado nenhum, baseada em propriedade privada e contratos voluntários. Parece estranho, né? Vamos tentar entender isso melhor. Exatamente. E o ponto de partida dele já é surpreendente para muitos. Hoppe argumenta que a transição histórica da monarquia para a democracia foi, em certos aspectos, um passo atrás na civilização. A ideia central é que o tipo de governo influencia diretamente os incentivos de quem governa. E como ele vê essa diferença nos incentivos? Isso parece ser a chave do argumento, né? Sim, ele usa uma metáfora bem forte. O monarca, por ser hereditário, veria o reino como propriedade privada dele, um patrimônio para passar adiante. Isso criaria um incentivo para pensar mais a longo prazo, para preservar, talvez até aumentar o valor daquilo tudo. Claro que isso não impede abusos, óbvio, mas o incentivo básico seria de cuidar. Já o governante eleito na democracia, ele é tipo um zelador temporário. Ele não é o dono do país e o tempo dele ali é limitado. Ah, entendi. Então, o incentivo do político eleito seria tirar o máximo de proveito para ele mesmo, para o grupo dele ou para se reeleger enquanto está no poder. Mesmo que isso signifique, sei lá, gastar demais, endividar o governo ou esgotar recursos que só fariam falta lá na frente. Precisamente. E aí entra um conceito que o Hoppe traz da Escola Austríaca de Economia, que é fundamental: a preferência temporal. É aquela ideia de que geralmente as pessoas preferem as coisas agora do que no futuro. Satisfação imediata. E o Hoppe argumenta que a democracia aumenta essa preferência temporal na sociedade toda. Tanto quem governa quanto quem é governado passa a focar mais no curto prazo. Pensa naquelas políticas populares que dão um alívio agora, mas geram contas enormes depois, tipo dívida pública ou regras que desanimam a investir a longo prazo. Interessante isso, usar um conceito da economia para analisar a política. E essa lógica se aplica também à questão da propriedade privada, certo? Com certeza. Para o Hoppe, democracia e propriedade privada sem restrições são, no fim das contas, incompatíveis. Ele vê a democracia como um sistema que, basicamente, legitima a violação constante do direito de propriedade. Pensa nos impostos, na redistribuição de riqueza. Para ele, qualquer imposto já é uma forma de coerção, de tirar à força o que é seu. Uma visão bem radical mesmo sobre o Estado. E com essa crítica toda à democracia, qual é a saída que o Hoppe propõe? O que ele sugere no lugar? Ele defende o que chama de ordem natural, que é, essencialmente, uma forma de anarcocapitalismo, uma sociedade onde não existe o monopólio da força num território, ou seja, sem Estado. Todas as funções que hoje a gente pensa que são do Estado, segurança, justiça, até infraestrutura, seriam fornecidas por pessoas, por empresas, associações privadas, tudo voluntário, baseado em contrato. A aposta dele é que o mercado e a propriedade privada conseguiriam organizar a sociedade de um jeito mais eficiente e mais ético. Uma sociedade inteira funcionando só com um contrato voluntário. Isso soa bem utópico para muita gente, né? O material que a gente viu comenta a viabilidade disso e as polêmicas. Sem dúvida. É uma proposta que levanta muitas questões e, claro, muito debate. Os textos mencionam que algumas posições do Hoppe são bem controversas. Por exemplo, a visão dele sobre imigração, defendendo o direito absoluto do dono da terra de excluir quem ele quiser. Isso foi muito criticado. Muita gente interpreta como uma brecha para justificar a discriminação, para formar comunidades fechadas e excludentes. Entendi. E fora essas questões morais, digamos assim, tem críticas sobre se esse modelo funcionaria na prática? Sim, várias. Uma crítica comum que aparece é que o livro talvez pinte um quadro muito otimista, meio idealizado, dessa sociedade sem Estado.
ficam perguntas no ar, né? Como lidar com problemas complexos na prática? Tipo, a gestão de recursos comuns, como rios, o ar, como garantir direitos para quem é mais vulnerável, ou como coordenar respostas para crises grandes, tipo uma pandemia ou um desastre natural, sem uma autoridade central que possa obrigar as pessoas a fazerem certas coisas. Falta detalhar como isso funcionaria mesmo. Certo. Então, para a gente amarrar aqui, temos uma crítica libertária muito radical, que não só ataca a democracia por incentivar o imediatismo, a dívida, o crescimento do Estado, mas que também propõe acabar com ela de vez, trocar por uma ordem baseada só em propriedade privada e contratos. Exato. O que é fascinante na análise do Hoppe, mesmo para quem discorda totalmente, é essa conexão que ele faz entre a estrutura de governo, né, a monarquia versus democracia, e os incentivos econômicos e de comportamento, como essa tal de preferência temporal. A proposta da ordem natural é, claro, super controversa e a viabilidade dela é muito, muito debatida. Mas assim, a obra tem esse mérito de provocar, de fazer a gente pensar sobre coisas que muitas vezes a gente aceita sem questionar, sobre como a sociedade deveria se organizar. Essa análise dos incentivos de curto prazo nos sistemas políticos, por exemplo, é um ponto que ainda ecoa hoje em muitas discussões sobre política pública, sobre sustentabilidade. E isso deixa uma provocação final para quem está acompanhando a gente. Deixando de lado se você concorda ou não com a solução radical do Hoppe, de que maneira essa crítica dele sobre os incentivos de curto prazo na democracia aparece ou não nos desafios que a gente enfrenta hoje, seja na economia, no meio ambiente, em outras áreas? Fica aí para pensar.